Olá, bem-vindo a mais um episódio do Política Tchê. Então, vamos só dando uma adiantada aí nas notícias semanais da semana, né? Vamos comentar o que está acontecendo. O primeiro dos fatos que começou em maio, mas eu acho bem interessante comentar, é que começaram a instalação de novos bloqueadores de celulares nos presídios de Porto Alegre, tá? Começando ali pelo Presídio Central. Não é de hoje que o celular entra na cadeia, né? Eles têm comunicação quase que livre lá dentro. E esse ano teve um agravante ainda, que teve um tiktoker penitenciário, ele falando, tô lavando a cada cela, torrando o pão aqui. Assim, a gente sabe que aquilo não serve para uma recondução social, né, para uma reabilitação, só que o que tá acontecendo lá é escandaloso, né, as pessoas entram lá e tem pessoas que tiram férias, sabe, tem gente que entra e sai com mais contatos para fazer crime depois. Então, cortar o celular, eu acredito que seja um grande passo na direção certa. O segundo, eu acredito que seria cortar a visita íntima, porque a pessoa tá presa, eu não consigo entender essas coisas. Ela pode sair no feriado, ela pode ter a visita íntima, sabe? Eu não entendo qual da parte da punição não atende isso, sabe? Eu entendo que quem tem familiar que esteja preso, muitas vezes tem... Nosso sistema judicial, ele é muito lento, né? Muitas vezes a pessoa é presa, ela nem foi julgada, ela fica presa 2, 3 semanas. Esses dias mesmo, eu tava Esses dias mesmo, eu levei meu filho ali na pracinha e tinha um maluco lá que deviam estar traficando, provavelmente, porque a pracinha tava horrível. Mas o que acontece, eles estavam conversando, né? Eu ouvi eles falando, que se te pegam ali na biqueira, que é a boca, né, que eles chamam, não sei como é que eles chamam na localidade de vocês, aqui no sul eles falam biqueira. Se te pegam ali, daí tu às vezes fica uma semana preso e não tem, eles nem te julgaram ainda. E isso é errado. Se eu não me engano, nos Estados Unidos ou na Argentina parece que também é assim, quando eles te prendem, eles já te julgam pra te poder já depois recorrer ou fazer alguma coisa, mas às vezes fica preso por estar preso, sabe? E com certeza, 90% dos casos, a pessoa tá presa, ela tá devendo alguma coisa, né? Mas ainda assim não é correto, ela tem que ser julgada. Mas após julgada, ou pelo menos após o primeiro veredito, né, a primeira sentença, ela tá sendo punida. Ela fez pessoas amargarem alguma coisa, tanto o estelionatário que dá golpe, que não machuca as pessoas, mas faz elas perderem dinheiro, endivida elas, quanto o cara que põe uma arma na cara. Aí depois vem uma galera, mas não são pessoas. Tudo bem, eu não tô dizendo que elas não são, mas e as pessoas que elas fizeram mal, sabe? Eu acredito que a gente tem que deixar uma linha. A prisão é pra punição. Então a gente deveria entender que as pessoas que estão lá, elas estão sendo punidas. Não é que nem o Bolsonaro tem que se fuder. Não é isso. Mas a prisão é punição. Tu tirar o celular, tu fazer a pessoa não ter visita íntima e não sair nos feriados é uma punição. E a gente que trabalha, tipo, de segunda a sábado e tem só o domingo pra descansar ou sair, tipo, a gente também tá preso, sabe? Então, tá uma inversão bem grande de proporção do cara que tá preso e sai no feriado, às vezes pra cometer crimes e não volta, e da gente que trabalha, que nem os desgraçados, às vezes sai no feriado e é assaltado pras pessoas que saíram da cadeia. Entende? Então a gente realmente tem que realinhar isso. Acredito que o bloqueio de celular é um passo muito legal, com certeza vai sair, um ou outro bloqueador vai dar pane, né? Mas é um passo legal pro caminho certo. Outra coisa que aconteceu, que rodou muito essa semana, né, foi a prisão do Milton Ribeiro. Ele foi preso ontem, na quarta-feira, dia 22 pela manhã, já foi solto hoje, dia 23. Bom, ele já entrou confessando, né? Não, fiz por causa do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que mandou. E nas gravações telefônicas ele já tinha dito isso também, então, nossa, não foi... Meu Deus, ele confessou algo muito grande. E os prefeitos também já tinham falado em entrevistas que não, realmente é assim mesmo, a gente tem ali os combinados ali e é desse jeito, sabe? Então, foi uma notícia que tomou muita semana, né? O Milton Ribeiro já estava ali sendo mirado, só estava esperando ele deixar de ser o ministro, né, da educação, porque eu acho que assim, de repente poderiam fazer, vamos ali do lado, né? Já pegamos o ex-ministro da educação, por que não pegar o ex-ministro do meio ambiente também, o Ricardo Salles, que está com muita coisa para explicar. Talvez pegar o Queiroga, né? Se bem que o Queiroga não é ainda ex-ministro, né? Mas já vamos deixar ali, né? O lugarzinho dele, talvez meio reservado. Ir atrás da galera, ir atrás de pessoas ligadas à PF que foram para os Estados Unidos com o Bolsonaro, viram o Alan dos Santos e não fizeram nada. Então acho que é interessante já começar a ver, né? Esses pequenos pontos que precisam de um pouco mais de atenção. Mas essa semana foi a vez do Milton Ribeiro, foi preso, já saiu, claro, né? Aí já estão acusando, a PF está querendo investigar uma suposta interferência nesse caso, assim como as outras supostas 10 interferências que tiveram, que os delegados foram afastados, foram
afastados para cima, saíram do caso. Então é mais uma lista, mais um para a lista de supostas interferências que o Bolsonaro fez na PF com a ajuda de policiais federais, né, que abraçaram a camisa, mesmo não recebendo o aumento que ele prometeu, ainda assim estão ali, Bolsonaro 2022, e o ponto é que prenderam ele, né, prenderam o Milton Ribeiro, e agora ele vai ter muita coisa para explicar, né. Bom, agora trazendo a coisa mais um pouco pro sul, né, num dos últimos vídeos eu tava falando sobre o jurídico, né, e falei que o poder que o jurídico tem é meio complicado, porque teve um desembargador que fez o Rio Grande do Sul inteiro continuar usando simulador e no resto do país já é opcional, e eles tinham conseguido reverter. Agora, por causa de o pessoal do CFCs, do Centro de Condução de Condutores, se juntaram e fizeram um desembargador, o Rodrigo Favreto, lembrem desse nome? Ele ainda vai aparecer mais. Fizeram ele quebrar entrar com algum tipo de recurso que faz o simulador voltar a ser obrigatório até a decisão final. Então, os gaúchos que talvez fossem ficar livres do simulador vão ter que voltar a pagar 300, 400 reais naquela coisa que não serve pra nada, que é equivalente a um videogame dos anos 90, o pessoal vai ter que voltar a fazer. E aí, de novo, né, o jurídico com esse poder extremamente alto, eles não deveriam ter tanto poder assim, as decisões deles são muito monocráticas, tipo, uma pessoa faz tudo. Então tá aí a notícia, né, vamos ter que esperar agora a decisão final, espero de verdade que isso seja revogado, se torne opcional, porque o simulador, não tem nada de ruim tu querer fazer ele, o problema é tu ser obrigado, é que nem o imposto sindical, não tem nenhum problema em tu querer pagar o sindicato que tu acha que tá te ajudando, o problema é tu ser obrigado a pagar um que tu nunca vê, tu nunca conversa com os caras, nunca teve nenhuma ajuda deles, sabe, esse problema é da obrigação de um serviço que tu não quer usar. Mas então vamos ver os próximos capítulos. Bom, ainda falando de jurídico, né, dois juízes do STF, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, cancelaram a vinda deles para cá, né, pro sul, com medo de represálias de bolsonaristas extremistas ou simplesmente extremistas. O que acontece? Por um lado, isso é horrível, porque a democracia ela não é feita pelos extremos, né, ela não é um extrema-direita radical com extrema-direita e extrema-esquerda radical se batendo. Não, ela é feita pelo centro, pelo meio, assim, tipo, qual caminho seria o mais interessante pra gente poder evoluir, sabe? Claro que o centro, ele com certeza vai, parte dele pelo menos, existir desses dois extremos se batendo. Aí a gente corta as ideias mais absurdas e entende um meio termo daquelas duas ideias. Isso é interessante. Não é de hoje que esses extremos estão muito violentos, só que também tem um outro lado da moeda. O STF, ele tá muito além do aceitável, sabe? Pra banca de juízes, digamos assim. O Gilmar, que completou 20 anos, chamou o Lira, o Bolsonaro pra festa dele. 20 anos esfregando na cara do brasileiro o quanto ele é melhor que nós, sendo que ele não é. Ele é um ser humano muito questionável, com muitas atitudes extremamente reprováveis e completou 20 anos destruindo o sistema jurídico brasileiro. Que com aquela pose de... Eu vou tentar não falar o que eu tô pensando. Ele é a mais alta instância jurídica do Brasil e quase tudo o que ele faz é extremamente condenável. Só que ninguém pode julgar ele, porque ele é a última instância. Entendem como isso chega a ser desesperador. Então algumas pessoas, elas realmente não conseguem lidar com isso sem partir para meios mais intensos. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que elas vão bater em manifestante da rua. Teve um vídeo, acho que uns 3 anos atrás, ou na campanha de 2018, de uns caras de 1,80m, 1,90m, batendo uma mulher de, sei lá, 70 quilos, sabe? Então não é isso, porque é o STF, dá esse tudo em mim. Não, qualquer pessoa faz isso sentir. Teve agora, há uns meses atrás, o cara do McDonald's que deu um tiro no cara que atendeu ele. Então é esse tipo de extremismo que a gente não pode aceitar. Por mais que seja com o STF, sabe? Por mais que eles sejam reprováveis, por mais que a gente queira que eles possam pagar nessa vida pelas coisas que eles estão fazendo, a gente não pode ir pro terreno da ação. A gente não pode se rebaixar a esse nível, porque aí a gente é uma barreira que depois quebrada eu não acredito que dê pra voltar. Aí a pessoa vai querer resolver tudo desse jeito, que é o velho resolvendo berro, né? Não dá certo, todo mundo só se machuca. Bom, outra notícia que bombou bastante nessa semana foi a pensão do ex-governador Eduardo Leite, né? Ele estava recebendo
E aí começaram a criticar ele nas redes e ele falou que ia abrir mão. Ele comentou que não era ilegal, né? Também não era injusta, mas aí a gente vai para aquele velho termo. O ilegal e o imoral não são a mesma coisa. Uma coisa pode ser legal e pode ser muito bem imoral. A maioria dos privilégios que os parlamentares têm em qualquer um dos três poderes é extremamente imoral. Só que é legal, entende? Então não dá pra te esconder atrás disso. Ah, tá na lei, sabe? O Bolsonaro uma vez falou isso, quando ele era candidato ainda. Ele falou, eu pego tudo que tá na lei e dane-se os outros, tá ligado? E aí o que ele fazia? Ele pegava todos os benefícios, ainda tinha, supostamente, funcionários fantasma, ainda fazia supostamente esquema com milícias pra fazer esquema de terreno, de imóvel lá no Rio de Janeiro. Então, tipo, não é por dinheiro, sabe? É simplesmente porque pode. Então não dá pra fazer isso. E, pô, a pensão que ele tava pegando era de 39 mil. Tudo bem que ele deve ter um custo de vida muito mais alto do que o meu, mas 39 mil é mais do que a maioria dos trabalhadores não ganham por ano. Com certeza estava desregulado isso. E o Eduardo Leite é um cara que eu tô sempre falando bem dele, sabe? Mas ultimamente ele realmente está se perdendo no caminho. São escolhas bem questionáveis e, no meu ver, erradas, né? Mas vamos ver o que vai dar isso. Ele já desistiu, vamos ver. Agora estão pedindo para ele devolver o dinheiro. É esperar o que vai acontecer. Bom, outra coisa também é o aumento da gasolina, né? Permeou todos os meios de comunicação. Desistência do presidente da Petrobras. E o que acontece? Nesse jogo de cena, o Bolsonaro conseguiu fazer mais um teatro, né? Que disse que valia a pena abrir uma CPI contra a Petrobras. Só que assim, eu sei que você deve ter visto isso em outros vídeos e blá blá blá, mas só para relembrar, dos 11 integrantes da diretoria da Petrobras, 6 são nomeados pelo Bolsonaro. Então não tem aquela coisa de tipo, eu vou abrir para ver o que vai dar. Não, ele nunca ia abrir uma CPI, porque não tem o porquê ele abriu uma CPI, não tinha um crime sendo feito lá. Simplesmente estavam subindo os preços porque o real está desvalorizando e o dólar está subindo, então precisava subir os preços. Só que aí ele vem com essa cara lavada falando, não, que tem que abrir, tem que investigar. Mas assim, coisas que é pra investigar, ele coloca sigilo de 100 anos, ou afasta os investigadores. Então não tem essa coisa de, o Bolsonaro tá falando que vai ser investigado, então quer dizer que ele quer que investigue tudo. Não, ele não quer, é bem nítido isso. Se tu não consegue enxergar que ele tá fazendo mais uma vez um teatro que não vai dar em nada, precisa ler as notícias. Ele afastou todos os delegados que estavam chegando em algum lugar de alguém próximo dele. Então não tem muito o que comentar sobre isso, é um fato. Mas então, só para complementar, né, o presidente da Petrobras pediu demissão e agora tá um presidente interino. Com certeza a gasolina vai continuar aumentando, porque não tem o que fazer. Para ela baixar, teria que cortar um pouco da máquina estatal, o que eles também não vão fazer. Então é só seguir no choro e se tu quiser fazer a arminha ou fazer o L, tanto faz, a gasolina vai subir do mesmo jeito. Bom, vamos falar de umas coisas mais interessantes, né? Foram encontrados fósseis de plantas ali em Dom Pedrito, ali na fronteira com o Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Esse trabalho, que foram de 3 faculdades em conjunto, né? Vale do Taquari, da PUC e da Unicamp, junta desde 2019, né? Esse tipo de informação, e agora eles acharam um sítio arqueológico bem vasto. Então é bacana, tanto para Dom Pedrito, que se conseguir aproveitar bem, vai fazer um ponto turístico lá, quanto para a arqueologia mesmo, né? A paleontologia, que falaram que isso é um achado de nível mundial. Então, parabéns aí aos envolvidos. Novamente, a gente conseguindo marcar mais um ponto na história. Dizem que aqui, a América do Sul, ela é um sítio arqueológico muito bom, né, para investigação, só que daí tem que achar. Então, parabéns aí aos envolvidos. E espero que, se vocês um dia puderem, passem em Dom Pedrito para ver lá, né? Antes disso, também podem passar ali pelas missões, né, nas missões, que é bem interessante ver uma parte da história que ficou. É bem legal. E antes disso, passa aqui e dá um like no vídeo, tá? Like, comenta e compartilha. E mais uma novidade, um ex-funcionário agora do Google, né, falou que um dos supercomputadores deles criou consciência. Isso abriu um grande debate referente ao que é ter consciência, mas também o que está acontecendo nos laboratórios do Google, né? A gente torce que talvez a Skynet comece a ser criada e o mundo tenha um reboot, mas foi bem interessante ver o pessoal debatendo o que é consciência. É pegar duas coisas e medir e ver qual é a melhor delas? Ou consciência é ter uma história própria e medir referente à tua história, às tuas experiências, o que é certo e errado para ti? Então, o debate do que é uma consciência, ele é muito profundo, mas se ele começar a pensar por conta própria e aprender coisas que ninguém ensinou para ele, já é um passo pro lugar certo.
E também, isso eu não vi, né? Eu não vi notícias, mas também pode suscitar um debate que logo as máquinas vão substituir os seres humanos para alguns trabalhos, né? E a gente vai ter que começar a pensar o que fazer com essa galera aí que vai estar ociosa, né? Não é todo mundo que vai pra praia vender arte. Vamos ter que começar a pensar nessa redistribuição de tarefas, né? Então tá, pessoal, esse foi mais um Política Tchê. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou? Curte, compartilha aí, comenta aí. Comenta nas outras redes também, eu sempre em todos os meus vídeos eu deixo ali as minhas outras redes para quem quiser me seguir. Se tiver alguma pauta ou sugestão, estamos abertos aí a opiniões. Né? Se tiver alguém que vocês querem que eu pesquise ou alguém que seja interessante para entrevistar ou até conversar mesmo, ou um lugar para ir lá ver como é que tá as condições, só falar aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!